Sabia que a sua empresa pode estar perdendo dinheiro? Conheça 5 formas de recuperação tributária que talvez você não conheça. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a SOS Fiscal na Prática. Eu sou Ed Pontes. Eu sou a Jéssica Cabral. E nessa aula você vai aprender, você que é empreendedor, você que é empresário, você também que também trabalha em uma contabilidade, para você aplicar nos seus clientes, você vai aprender 5 formas que talvez você não saiba de recuperação tributária, não é, Jéssica? Isso aí, você contador, contabilista, quem não quer ganhar dinheiro? Exato. Ou quem não quer fazer o seu cliente ganhar dinheiro também, né? Exatamente, né? Nada melhor do que deixar o cliente mais feliz ainda, né? Exatamente. Então vamos lá para 5 formas de recuperação tributária que talvez você não conheça? Sobre a recuperação tributária, antes da gente falar os 5 passos aqui para quem Não, 5 formas. 5 formas, exatamente. 5 formas que talvez você não conheça aqui na nossa aula de hoje. Para quem não sabe... Passo, desculpa te atrapalhar só um pouquinho. Pode falar. Mas é um outro ponto interessante. Muita gente, pessoal, acha que a área fiscal vai ser ensinada como receita de bolo. Olha, você vai seguir esse passo a passo e você vai dominar o departamento fiscal. Gente, não é dessa forma, é mentira, isso não acontece, não é assim que funciona. Conhecimento, ele vai sendo dissipado, vai sendo colocado aos poucos, vai muito do interesse de quem está no outro lado recebendo, aprendendo, querendo saber de fato. Então, muito cuidado com essa receita pronta de passo a passo para dominar o departamento fiscal, porque não funciona bem assim, tá? Exatamente. Então, segue o passo a passo aqui embaixo. Eu tô brincando, mas vamos lá pro vídeo. Não, outra coisa, que você me cortou aqui agora, o pessoal comentou esses dias no vídeo que, nossa, que ignorância, não sei se você viu. Não vi. Comentaram nos vídeos do YouTube, esqueci qual vídeo é, nos vídeos nossos daqui de baixo, comentaram, nossa, que ignorância. Eu fui ignorante? Não sei, comentaram lá, nossa, que ignorância. Mas enfim, provavelmente foi da sua parte, eu imagino, né? Mas enfim. Comentaram aí, depois eu coloco. Se eu achar, eu vou colocar o print aqui embaixo pra vocês aqui falando sobre algum vídeo nosso aí. Enfim, desculpa, não foi a intenção. Mas vamos lá, sobre a... As DRs aqui ao vivo, gente. Exatamente, vamos lá. Sobre a recuperação tributária. Pra quem não sabe, recuperação tributária... Assim, deixa eu tentar explicar da minha forma. Assim, você que tá começando, vendo a gente aqui pela primeira vez... Ela é a Jéssica, especialista na área fiscal, apaixonada pela área fiscal, enfim, ela é tudo sobre a área fiscal. Eu sou do marketing aqui da SOS, tá? Então, basicamente, se ela fazer eu aprender, se ela conseguir me ensinar, com certeza você que tá aí, que tem interesse em saber mais sobre a área fiscal, você vai aprender com muito mais facilidade, tá? Então, deixa eu tentar explicar aqui da minha forma que eu entendi sobre reforma tributária. Aí, se eu tiver errado... Recuperação tributária. Recuperação. É que eu falo muito reforma porque tem... É que reforma tributária está muito em alta agora. Está muito em alta, a gente também tem no nosso curso sobre reforma tributária, mas enfim, sobre a recuperação tributária é basicamente uma recuperação de tributos, que a empresa ela pagou durante alguns anos algo indevido, digamos assim. Ou a maior. Ou a maior, que também ela tem como se beneficiar e pegar esse valor de volta, né? Exatamente. Então é isso. Então provavelmente se você é empresário e tem sua empresa, muito provável mesmo você deve ter pago algo que você não viu, né? E nesse vídeo você vai ver 5 dicas que provavelmente você pode recuperar e não pagar durante alguns meses, que legal, tributos aí, pagar impostos a mais pro governo, né? É porque o que acontece, pessoal? A área fiscal é muito complexa. E ela é cheia de particularidades, cheia de exceções, cheia de possibilidades também. E é nessa que muita gente, ao fazer o fechamento fiscal de certas empresas, acabam deixando passar certas possibilidades de crédito da empresa, ou acaba, por falta de conhecimento, fazendo o fechamento de forma errada, e nessa acaba onerando a empresa a pagar tributos a mais do que realmente deveria. Então, depois que isso já ocorreu, a gente chama de recuperação tributária, que é o quê? Pegar de volta o que você pagou a mais ou o que você pagou de forma indevida. Certo? Ficou claro? Que é recuperação tributária? Exatamente. Mais uma coisa que você falou, em questão de contabilidade, às vezes você tem uma contabilidade na sua empresa que ela não fez a recuperação tributária para você ou não fez os recolhimentos devidos por conta, igual você falou, por falta de conhecimento e também na questão de já estar na rotina da contabilidade, faz aquele mensal da sua empresa entre muitas outras empresas. Aquilo sempre passando. Foi feito dessa forma. Isso, funcionário sempre feito dessa forma, então vamos continuar. E acabam que
fazem dessa forma e anos você tem direito de recuperar o seu dinheiro de volta de alguma forma do governo e acaba que não recupera. E aí, né, até falando aqui da SOS, a gente tem aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá no primeiro link na descrição. Se você quer um especialista da nossa equipe, veja a sua empresa para saber se tem recuperação tributária ou não, é só clicar aqui no primeiro link na descrição que você vai ver, né, se você tem recuperação e tal, isso, aquilo, porque às vezes sua contabilidade ela tá cheia de trabalho, isso, aquilo, e não viu, e tudo bem, a gente pode ver para você, né, como alguns especialistas daqui de dentro, e ver se você tem dinheiro aí na mesa do governo para pegar de volta. E fiquem tranquilos, pessoal, porque é sem custo algum. Então a gente vai fazer a análise, vai reportar para vocês a análise que a gente fez e sem custo algum. Tá Exatamente. Fiquem tranquilos sobre isso. Exatamente. E vai que tem alguma coisa. Muito provável tem. E sem contar que, o que vocês precisam entender, vocês podem recuperar os tributos de 5 anos para trás. Depois de 5 anos, como tudo aqui no Brasil, prescreve. Exatamente. Seu nome está sujo, prescreve. 5 anos ainda prescreve. Depois de 5 anos tudo caduca, você começa uma nova vida. Exatamente. E para fins tributários também, tá? E para assistirem o nosso vídeo em primeira mão, já sabem, né? Tem que se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para serem lembrados das nossas aulas semanalmente. Exatamente. Não se esqueçam disso. Se você está vendo o nosso vídeo de 2024, você pode recuperar tributos de 5 anos para trás, exatamente, ou seja, 2019. a partir de 2019. Porém, qual que é a importância de você verificar essa parte tributária da sua empresa o quanto antes? Porque, além de você conseguir recuperar o que já passou desses 5 anos, você pode ajustar para que daqui para frente a sua empresa deixe de recolher tributos de forma indevida. Então, poxa, estou pagando a mais? Não quero pagar mais. Estou pagando muito alto o valor de tributos, quero uma redução? Poxa, possivelmente você tem essa possibilidade, mas se não for feito um estudo em cima da sua empresa, você não vai saber se você tem tributos a recuperar e principalmente se você não está hoje, atualmente, pagando tributos que não deveria. Então, eu acho que o mais importante até é ajustar, pensando daqui para frente, começar a fazer o correto. Ó, vou dar até um exemplo aqui pra gente começar logo o vídeo aqui. Não, o vídeo já começou. A aula já começou. A aula já começou, não, pra dar sequência nas cinco maneiras de recuperação tributária, né? Mas vamos lá, essa semana, né, basicamente a gente fez um serviço de recuperação tributária, a gente recuperou mais de 3 milhões dessa empresa. E olha que nem foi dos 5 anos, né? Porque ela entrou com a liminar e conseguiu essa liminar para 2021. Então a gente recuperou de 2019 até no meio de 2021, né? Até maio de 2021, entendeu? A partir de 2021 a empresa começou a fazer o correto. Exatamente. Eu estou comentando com vocês. O mais importante é começar a fazer o correto quanto antes. Isso, exatamente. Mas olha que economia, 3 milhões recuperados, né? Para a empresa isso é sensacional, né? Tipo, algo que já estava no governo e agora está na mão dela de novo e tudo certo, né? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos usar 5 maneiras aqui. A gente vai falar só de 5 para o vídeo não ficar muito extenso também, tá? Mas tem muitas, diversas maneiras de recuperação tributária, tá? Tem muitas particularidades, tá bom? Mas vamos falar aqui de 5 para você fazer uma boa recuperação tributária aí na sua empresa e do seu cliente também. Então vamos lá, pessoal? Então vamos lá, qual que é a primeira? Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Bom, então pessoal, se vocês seguem aqui a SOS Fiscal na Prática, possivelmente vocês já sabem que desde 30 de maio de 2023 foi publicado a Lei 14.592, oficializando, agora sim é lei, tudo certo, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Antes dessa lei, somente se as empresas entrassem com processo via judiciário e conseguissem a liminar favorável para tirarem o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Agora, a partir dessa lei, todas as empresas já podem tirar tranquilamente o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, pessoal, essa lei só foi convertida porque já havia uma repercussão e todos os processos que as empresas estavam entrando para poder conseguir a liminar favorável para fazer essa devida exclusão do PIS e COFINS. Então, já havia uma tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal com o recurso extraordinário 574.706 e essa tese de repercussão ela foi fixada na data 15/3/2017. Por isso que você já pode tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS a partir de 15/3/2017. Porém, não se esqueça que 5 anos prescreve, ou seja, se a sua empresa não foi atrás desse direito de 2017 a 2019, ou seja, 2 anos, perdeu.
Então agora é correr contra o tempo para pegar esses créditos tributários a partir de 2019 até 2024, porque mais de 5 anos você não pode querer reaver crédito tributário algum, ok? Ou seja, as empresas que já pegaram esse crédito a partir de 2017, sorte é delas, pegaram um valor maior. Então, se não é o seu caso, corra para pegar esse crédito tributário quanto antes. E sem a necessidade de uma liminar, uma vez que agora temos a lei com embasamento, tudo certinho, e que permite a recuperação desses créditos tributários de 5 anos para trás. Então, ou seja, a empresa que conseguiu a liminar ou não, pode sim reaver esse valor. E você falou para correr, e realmente é correr atrás do tempo, porque a gente está em abril de 2024. Aí você pode recuperar de abril de 2019. Se a gente chegar em maio, você já vai perder de abril de 2019. Se a gente for para junho, você vai perder abril e maio de 2019. Então é uma corrida contra o tempo para não perder esses meses. Quanto mais o tempo passa, mais você perde. Pode ser que em 2019 você faturou um valor, pagou um valor extremamente alto em abril de 2019, mas você vai perder esse mês por não estar fazendo a recuperação tributária desses valores, não é? E eu acredito que hoje nenhuma empresa mais esteja tributando o PIS e COFINS com o ICMS. Também mas se porventura estamos falando com algum colega nosso do departamento fiscal ou algum contador que ainda não seguia a SOS fiscal na prática, não estava tão por dentro do que acontece aqui no mundo tributário e esteja tributando ainda o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, pare nesse momento, por favor. Não se tributa o PIS e COFINS sobre o ICMS, ou seja, na sua apuração fiscal vai ter lá. Na verdade, nem na apuração, na nota fiscal de saída, já no arquivo XML, já deve constar o PIS e COFINS correto, que vai ser o valor do produto menos o ICMS incidente sobre esse produto, aí sim é que vai ter a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, já no arquivo XML, na nota fiscal de saída, já tem que sair com o PIS e COFINS correto, sem a tributação do ICMS. Por quê, pessoal? O ICMS, assim como o PIS e COFINS, eles são tributos por dentro. Então, diferente do IPI que a gente visualiza e vai estar fora o valor do produto, esses tributos ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, por aí vai, eles são tributos por dentro. Então, tá dentro, ele é calculado dentro do custo do produto para chegar no valor do produto. Então, por isso que ele acabava meio que passando batido, digamos assim, e acabava sendo tributado imposto sobre imposto. O que está bem claro na Constituição Federal que não se tributa imposto sobre imposto. Da mesma forma que o ISS também não deve compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, no âmbito estadual, para empresas que são comércios, indústrias, tem a tributação do ICMS, que é o imposto sobre a circulação da mercadoria. Já se a empresa for uma exclusiva prestadora de serviço, ou se estivermos falando de faturamento sobre serviço, aí já não é o ICMS, que é estadual, e vai ser o ISS, Imposto sobre Serviço, que é de âmbito municipal, e que também deve ser retirado da base de cálculo do PIS e COFINS, ok? Da mesma forma, inclusive hoje saiu um parecer lá do estado de Rondônia, em que foi favorável ao contribuinte, sabe do quê? Do quê? Do contrário, agora tirando o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Só que aí, pessoal, muita atenção, porque aí a gente já está falando do âmbito estadual. Ou seja, Rondônia foi a favor do contribuinte, permitiu essa exclusão, perfeito. Eu sou do estado de São Paulo, vou poder aplicar? Não. A não ser que eu entre com o processo para o estado de São Paulo, solicitando essa exclusão do PIS e COFINS da minha base de cálculo do ICMS, a decisão for favorável para minha empresa, aí sim, a partir desse momento, ou dependendo da decisão, se eu puder retroagir ou não, eu consigo tirar o PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Porque faz todo sentido, concorda? Da mesma forma que a base de cálculo do PIS e COFINS não pode haver o ICMS, a base de cálculo do PIS e do ICMS também não pode ter o PIS e COFINS. Faz sentido, não faz? Faz todo sentido, né? Fica tudo junto ali. Ou seja, mais uma forma de recuperação tributária. Que se vocês não tinham pensado sobre isso, agora já acende a luzinha aí para vocês correrem atrás do direito de vocês. Aí você falou isso, vai todo mundo agora entrar com a liminar para o estado de São Paulo, vai querer recuperar. Aí já vai precisar de um advogado tributarista, etc. Se precisarem da SOS Fiscal na Prática, contem com a gente, clica no link aqui, converse com a gente sobre esse tema também,
que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Antes que esse vídeo caia, porque tá todo mundo agora ligando pro Estado, entrando com a liminar. Então, ou seja você a pessoa que vai fazer isso, ou seja, o ideal é ser nosso aluno, para ter um contato mais direto conosco, no nosso grupo VIP do WhatsApp, exclusivo para os nossos alunos. A gente vai deixar aqui também o link do nosso curso, Departamento Fiscal na Prática, que em breve vai ter um módulo sobre recuperação tributária somente para os novos alunos a partir de hoje, ok? Ou seja para você, empresário, que não tem nada a ver com a área fiscal, só quer saber dos tributos voltando para o seu bolso, a gente pode te ajudar também na nossa parte de consultoria. Vai estar no primeiro link aqui embaixo também, que você clica lá, fala com algum dos nossos especialistas aqui da SOS, para a gente conversar, marcar um bate-papo sem compromisso, né? Se a Jéssica não tiver com a agenda cheia, ela pode mesmo falar com você, né? Quem sabe. Mas enfim, então vamos lá. Esse foi o primeiro, né? Sim, esse foi o primeiro que meio que já embalou no segundo. Exatamente. Né? Que é a exclusão contrária, agora do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Então agora a gente já pode ir para o terceira forma de recuperação tributária. Então, a primeira, exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS desde 2017. A segunda, possibilidade de entrar com processo junto ao Estado do contribuinte, solicitando a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Agora, a terceira, referente ao ICMS-ST, substituição tributária para empresas do Simples Nacional. Por que para empresas do Simples Nacional? Ao longo de toda a minha carreira, não vou deixar aqui tão clara a minha idade assim para vocês, mas eu já estou na trajetória fiscal há um bom tempo, aí muito mais de uma década. Mas não vou falar exatamente para vocês não descobrirem a minha idade. Mas enfim, pessoal, quando a empresa não é do Simples Nacional, é uma empresa RPA normal, é muito comum e é muito natural do que ela recebeu uma mercadoria com substituição tributária, sem o valor lá do ICMS no campo próprio, logo, na entrada dela vai ser sem crédito algum de ICMS. Até aí tranquilo, sem problema nenhum. Por consequência, na saída dessa mercadoria, também não vai ter incidência nenhuma do ICMS, porque é uma mercadoria com substituição tributária que o recolhimento já ocorreu lá na primeira cadeia da indústria ou do atacadista. Até então, empresas não sendo do Simples Nacional, RPA, essa forma é muito natural e frequentemente acontece e eu nunca vi nada de diferente. Porém, empresas do Simples Nacional, por não serem do regime do ICMS de não cumulatividade, em que na compra tem crédito e na saída tem o débito, para chegar na apuração crédito menos o débito e ver se vai dar a pagar ou saldo a compensar de ICMS, Simples Nacional, caso vocês ainda não saibam, não permite direito a crédito algum do ICMS. Então, a empresa do Simples Nacional não pode se apropriar de crédito de ICMS nas suas compras. Porém, nas suas vendas, é tributado o ICMS normalmente pela alíquota do Simples Nacional, que é aquela alíquota reduzida perante o anexo do Simples Nacional de Comércio, certo? Aí onde entra a possibilidade de recuperação tributária ou a possibilidade de regularizar a empresa daqui para frente, caso você esteja fazendo errado. Por mais que a empresa compre sem direito ao crédito do ICMS, mercadorias com incidência do ICMS-ST por substituição tributária, a empresa, sendo Simples Nacional ou não, que está adquirindo, esse ICMS já foi recolhido, já teve que ser recolhido pela indústria lá atrás, certo? Daí que entra o X da questão. O Simples Nacional não vai tomar crédito algum, do mesmo jeito que uma empresa RPA não tomaria, mas o que eu já acompanhei em muitas empresas do Simples Nacional? Na hora de tributar o DAS, na hora de fazer a apuração lá do DAS, com o valor do faturamento no anexo correto e etc., muitas empresas não separam o valor que a empresa vendeu de mercadorias com incidência da substituição tributária do valor que a empresa vendeu de mercadorias sem a incidência da substituição tributária. Porque muitas vezes as empresas têm mercadorias com e sem substituição tributária. Isso é muito natural, é muito normal. Porém, não faz essa separação na hora de gerar o DAS. Aí nessa, o que acontece? Considera tudo como sem substituição tributária, coloca lá um valor de faturamento único, tudo dentro do mesmo montante, às vezes até para não ter um trabalho um pouquinho maior, digamos assim, de fazer essa separação certinho, sim. né? E acaba tributando o ICMS de forma indevida.
E mesmo que a alíquota do ICMS do Simples Nacional é uma alíquota reduzida, é uma alíquota menor, ainda assim ela existe e dependendo do montante pode ser um valor expressivo. Então assim, no anexo 1 do Simples Nacional, que é o anexo pertinente ao comércio, tá? A alíquota do ICMS vai variar em 1,25% até 3,95%. Isso, pessoal, a alíquota só do ICMS, tá? Porque lembrando que o DAS, ele abrange todos os tributos, cada tributo vai ter sua devida alíquota para poder gerar o valor total a pagar do DAS. Do ICMS gira em torno de 1,25% a 3,95%, que vai depender do faturamento dos últimos 12 meses da empresa, para saber exatamente ali a faixa de faturamento e de enquadramento do anexo do Simples Nacional que a empresa vai estar tributando. Pega um montante aí, um valor alto, você joga, poxa, 3,95%, se a empresa estiver lá na última faixa, vai dar um valor bem considerável que a empresa possa ter pago a mais ou ainda estar recolhendo de forma indevida. Entendi. Então você quer dizer que isso também se aplica aos 5 anos também? Então a pessoa pode aplicar isso também desde abril de 2019 até agora abril de 2024? Sim. Se estiver ocorrendo essa tributação de forma indevida, sim. E principalmente ajustada daqui pra frente. Então novamente, corre. Clica aqui, corre. Mas ficou claro, pessoal? Deu pra entender? Deu pra entender, deu pra Não entender. ficou confuso? Não ficou confuso. Então até... explica pro pessoal. Vou explicar então, vamos lá. Pelo que eu entendi assim. Gente, aqui é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Se ela ficar a ideia, pessoal, se eu conseguir fazer com que ele entenda, vocês também vão entender. Porque ele é de uma área totalmente separada, de marketing. Exatamente, ela era totalmente chata. E esse é o meu desafio. Tá, mas vamos lá, pelo que eu entendi assim, eu fiz até um colinho aqui, mas vou tentar explicar para vocês, tá bom? Tem a indústria, que ela já fez o recolhimento do ICMS-ST, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o Simples Nacional como comércio, quando ela faz uma venda, ela não deve pagar novamente o ICMS desse valor de novo, porque a indústria já pagou. Então ela está pagando um valor que é indevido. Mas acho que provavelmente deve acontecer muito, de pagar direto e passa direto. Sim, porque o pessoal não faz essa separação do produto que foi vendido com ST do produto que foi vendido sem ST. Aí meio que na dúvida, coloca tudo num bolo só, faz de conta que a empresa vendeu tudo como sem certo. Substituição tributária. É valor pequeno, pequeno. E acaba tributando o ICMS de novo de forma indevida. Exatamente. O que você falou, a indústria já pagou. Já está pago então, já. Mesmo sendo um Simples Nacional Comércio, não precisa pagar de novo o ICMS. Exatamente. E só para concluir aqui, e vendeu, aí você tem que ir lá no PGDAS, né? E você separar esse valor para não ter que pagar em duplicidade. Não duplicidade, para você não pagar o que a indústria já pagou, que é o ICMS-ST. Então você no PGDAS separa o ICMS para você não ter que pagar novamente. Exatamente. Mas provavelmente a pessoa só vai no bolo, lá no montante e paga tudo. Então você vai separar o que a empresa vendeu com ICMS normal do que a empresa vendeu com ICMS por substituição tributária. O que a empresa já recebeu com substituição tributária tem que ser devidamente informado no PGDAS, venda de mercadoria com incidência de substituição tributária na condição de substituído, ou seja, alguém me substituiu, então eu sou a substituída tributária. Então o comércio já foi substituído, tá? Então na condição de substituído, para que não tenha o recolhimento novamente do ICMS. E a indústria, só a título de conhecimento para vocês, é o contribuinte substituto. Então a indústria é o substituto e o comércio é o substituído. Ok? Ok. Então acho que ficou claro essa terceira parte aqui para vocês, tá bom? Qualquer dúvida também comenta aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês ficaram, comenta aqui embaixo. Também tem um link aqui para você entrar no nosso grupo aberto. Para você também estar perguntando qualquer coisa que você quiser lá. Também é um grupo bem bacana aqui, né, aberto aqui da SOS Fiscal na Prática. Mas qualquer dúvida é só encontrar a gente por aí no Instagram, enfim, no YouTube aqui mesmo também. Que a gente também pode estar tentando tirar suas dúvidas também, tá bom? E ainda sobre esse tema, pessoal, só para puxar um gancho assim pequenininho, prometo, mas acaba sendo um quarto passo, uma quarta forma, na verdade, de recuperação tributária, que é o quê? Cada estado vai trazer uma tratativa diferente. Porém, aqui no estado de São Paulo, temos a portaria CAT 42 de 2018, que trata sobre o ressarcimento do ICMS por substituição tributária. Por quê? Nesse exemplo que a gente deu, ainda pegando como gancho esse mesmo exemplo, a indústria recolheu o ICMS dela, o ICMS próprio, que nós chamamos, e também recolheu o ICMS substituição tributária, que é o ICMS da cadeia seguinte, que aqui no nosso exemplo é de um comerciante do Simples Nacional.
foi estipulado um determinado valor de ICMS para esse contribuinte seguinte, comércio. Porém, esse ICMS pode ter sido estipulado a maior. Ou seja, o ICMS que de fato essa empresa do Simples Nacional Comércio deveria recolher, se não fosse uma operação com substituição tributária, seria menor. Logo, esse contribuinte está sendo lesado, porque ele está recolhendo um valor de ICMS maior do que o que se fosse pela operação dele individual, cada um ali pagando o seu ICMS, seria menor. Por quê? O MVA, margem de valor agregado, é uma porcentagem que o governo estipula como sendo a porcentagem de lucro do contribuinte seguinte, ou seja, do comércio. Mas essa porcentagem de lucro, às vezes ela está equivocada. Então, o governo estipulou que a empresa vai ter lá 50% de lucro sobre essa operação. E a empresa só está conseguindo ter malha ali 40% de lucro. Bicho, é isso mesmo, né? Então, ou seja, 10% está sendo tributado a mais do que ela está tendo realmente de lucro de fato. Aí que entra a portaria CAT 42 de 2018, permitindo o ressarcimento desses ICMS que a empresa viu que está sendo lesada e que está pagando de forma indevida, tá? Só tome muito cuidado, porque do mesmo jeito que a empresa está vendo somente o seu lado do que está pagando a mais, por outro lado, o governo pode enxergar e falar, olha, nesse produto eu até concordo com você, tá certo? Mas e nesse outro produto aqui, que você não está me falando e que eu estou vendo que você está pagando a menos? Então pode ter um reajuste aí também por parte do Estado, de falar, olha, esse produto ok, mas esse produto aqui você está pagando a menos. E querer que você pague esse valor da diferença também. Aí então, vira um jogo de diferença, né? Colocar quanto der é devido, ou quanto você não está pagando certo num outro produto que seja, e fazer o depara para ver o que compensa mais, né? O que dá para fazer sobre isso. Na verdade, o ideal é fazer toda a análise tributária para checar se realmente todos os produtos, a empresa de fato está recolhendo valor a mais e não a menos de produto algum, para já ir com essa informação correta para solicitar essa restituição de acordo com a portaria CAT 42 de 2018 aqui no estado de São Paulo. Cada estado, novamente, vai ter uma tratativa diferente, mas, em regra geral, todos os estados vão agir dessa forma, porque acaba sendo uma apropriação indébita, do governo pegar um valor que não é o correto, ok? Para quem é do estado de São Paulo, pessoal, ou tem clientes no estado de São Paulo, a gente vai deixar um link aqui, direto da Cefaz de São Paulo, que trata detalhadamente sobre essa possibilidade de ressarcimento do ICMS-ST pela portaria CAT 42 de 2018. É uma página bem curtinha, vale a pena a leitura, tá? Para vocês já se aproveitarem dessa recuperação tributária no estado de São Paulo. E se você é de um outro estado e não estiver achando essa possibilidade, fala com a gente que a gente te ajuda. Tá bom? Então essa foi a quarta forma, né, de recuperação tributária aí para você, para sua empresa, para os seus clientes que seja, que eu acho que ficou claro aqui, né, qualquer coisa como a gente já falou, comenta aqui embaixo do vídeo que a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Porque realmente é bem complexo, principalmente se você estiver começando agora na área fiscal, não se desespere, muita calma nessa hora. Todo mundo teve lá atrás o seu começo, é complicado mesmo, é complexo, mas tenha paciência, porque você alinhando conhecimento teórico com conhecimento prático, daqui a pouco você vai dominar perfeitamente o departamento fiscal. E se precisar de uma mãozinha para isso, ou poupar aí certos anos da sua vida, você pode economizar tempo adquirindo o nosso curso Departamento Fiscal na Prática. Exatamente. Para que você tenha toda a vivência no departamento fiscal, todos os macetes que eu fui pegando assim ao longo da minha trajetória, compilei tudo no curso Departamento Fiscal para que ele seja o mais prático possível, para que você não tenha tanta dificuldade como eu tive lá no início. Então, se você quiser economizar certo tempo, adquira o nosso curso Departamento Fiscal na Prática e conte com a gente ali lado a lado no grupo VIP. Exatamente, é à toa que se chama Departamento Fiscal na Prática, né? Enfim, só para dar uma ênfase aí, ó, tem grupo VIP do WhatsApp, mas tem aulas disponíveis, tem aulas ao vivo também, né? Tem bônus também, tem um monte de coisa. É um dos cursos mais completos que tem hoje na área fiscal para você, né?
para você dominar de vez a área fiscal. Mas vamos lá, sem muita delonga. Então vamos para a quinta e última forma aqui de como você pode fazer dinheiro. Fazer dinheiro não, como você pode pegar o dinheiro ali do governo e falar, opa, isso aqui é meu, devolve que isso aqui é meu e sempre foi meu. Então vamos lá, quinto passo. Antes de ir pro quinto, eu queria só dar mais um gancho. Talvez a gente acabe indo pro sexto, digamos assim. Como eu falei, pessoal, são infinitas possibilidades. É que eu gosto do número 5, mas são infinitas possibilidades. Novamente, se você é empresário, não sabe nada da área fiscal e só quer recuperar os tributos de volta, fala com a gente que a gente consegue te ajudar também. Primeiro link não na em descrição. Forma de curso, porque quem não é da área não vai conseguir entender nada mesmo, mas em forma de consultoria tributária. Okay? Primeiro link na descrição para você empresário, hein? Mas o gancho que eu queria puxar dessa forma de recuperação tributária que a gente acabou de citar, ainda sobre substituição tributária, tem uma outra forma. Sabe qual? Mais uma? Mais uma. Quando você compra internamente, o que a gente chama de interno é dentro de um único estado. Operação Exemplo, você compra interna. de São Paulo e entrega ainda em São Paulo. Isso. Compra e venda dentro de São Paulo. Quando a gente fala interno dentro de um único estado, com substituição tributária, sem problema algum. Comprei com substituição tributária, sem ICMS, vendi sem o ICMS, tudo certo. Mas, sobre substituição tributária, a gente sabe que quando a gente vende para um outro estado, se torna uma operação interestadual, mesmo que esse ICMS por substituição tributária já tenha sido recolhido no seu estado, se o estado de destino exigir também o ICMS por ST, substituição tributária, você vai ter que fazer o recolhimento novamente. Então, ou seja, você pagou o ICMS-ST no seu estado, pelo seu fornecedor, e vai ter que pagar novamente na sua venda para um outro estado. Caso tenha protocolo ou convênio, aí já entra todas nas particularidades sobre o ICMS substituição tributária, que a gente tem um curso só sobre o ICMS-ST, porque realmente é bem complexo, tá? E adquirindo o Departamento Fiscal na Prática, você leva o curso ICMS-ST também, tá bom? Mas é que eu não vou abrir muito, senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas só para entender, onde a pessoa ganha nisso? Calma que eu vou chegar nessa parte. Você falou que vai pagar esse ICMS fora, no estado, no outro estado. Vou chegar nessa parte. Concorda que não é justo pagar o ICMS-ST novamente para o estado de destino? Não faz sentido. Mas vai ter que pagar, não tem jeito. Porém, você pode solicitar o ressarcimento do ICMS pago no seu estado pela operação seguinte não ter sido realizada dentro do seu estado. Ou seja, foi recolhido o ICMS de forma antecipada, quando você comprou, mas a operação seguinte de venda naquele estado, que já recebeu pelo ICMS da venda de forma antecipada, essa venda não ocorreu. Pode até pôr um xizinho aqui, editor. Essa venda não ocorreu, porque a venda ocorreu para um outro estado que está solicitando esse mesmo ICMS. Então, é devido para o estado onde de fato está ocorrendo a venda, o estado de destino, e você tem que solicitar a restituição desse ICMS para o seu estado, onde a operação seguinte não se realizou. Ficou claro? Ficou bem claro mesmo. Então, mais uma forma. Esse eu achei bem legal. Porque acho que em questão de transporte, que seja, hoje em dia tudo é transporte, né? Que seja e tal, qualquer indústria, entrega e tal, é transporte. Imagina você, que seja, porque a gente fala de São Paulo porque a gente mora em São Paulo, mas imagina, você é de Minas e vai entregar em São Paulo, e tipo, poxa, pagar em duplicidade o ICMS-ST, entendeu? E você poder ressarcir esse valor dos 5, que seja, né, que a gente fala de 5 anos aqui, de tudo que você fez durante 5 anos, e pode ressarcir esse valor de ICMS em Minas Gerais, que seja no Acre, Rondônia, enfim. Em qualquer estado, pessoal, porque isso, novamente, é uma apropriação indébita, porque o estado pegou um dinheiro de forma antecipada, de uma operação que não se concretizou, que não foi realizada, tá? Então, por isso, cabe a você entrar com a solicitação pedindo essa restituição desse valor pago indevidamente. Aí, claro, tem que ser feita toda a análise tributária, exatamente, levantar todas as provas, tudo certinho, os documentos, amarrar as operações. Por isso que, novamente, se você, empresário, contador, contabilista, até quem está na área, realmente é muito complexo e você tem que se cercar de todas as formas para ter plena certeza para poder solicitar alguma restituição ou compensação, seja do âmbito estadual, municipal ou federal. Então, novamente, se precisarem de ajuda, conte conosco da SS Fiscal na Prática, fala aqui com a gente que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Exatamente, porque imagina, uma coisa é você falar para o governo, eu vi esse valor aqui, ó, me devolve tudo isso.
mas aí você tem as provas, você tem tudo certo, você fez a apuração de todos esses anos e tem como comprovar tudo isso, entendeu? Não é só simplesmente chegar aqui, ó, tem 10 milhões aqui para receber, toma governo, me devolve. Não é dessa forma. Tem que se cercar. Tem que se cercar o máximo possível ali para que esse governo olhar e falar, tem alguma coisa errada aqui, pode até fiscalizar a sua empresa, porque é uma questão com valor muito alto envolvido, então pode chegar até a fiscalizar a sua empresa. Então, mas também... fiquem tranquilos, não tenham medo disso, pessoal, porque uma vez que fez o levantamento, tá tudo certinho, tudo bonitinho, não fiquem com esse receio de que, mas e se a minha empresa for fiscalizada e etc. Se for fiscalizado e tiver tudo ok, não tem por que ter medo. Fiquem em paz sobre isso, fiquem tranquilos, porque muitas vezes as empresas deixam de recorrer do que é seu por direito, por receio, por medo de ser fiscalizado. Então fiquem tranquilos sobre isso, porque uma vez que a empresa está certa, não tem por que ter medo. Então é isso. Então... É só ter um bom tributarista ao seu lado, que possa validar que de fato está tudo ok e bola pra frente. Então, e vida e segue. Exatamente. Então, novamente, se você empresário quer ver se tem alguma coisa na sua empresa a receber do governo, né? Clica no primeiro link da descrição que a gente pode ajudar você nisso. E se você quer aprender mais sobre recuperação tributária, que você trabalha na área fiscal, no segundo link aqui embaixo tem o link do nosso curso, né? Para você estar fazendo nosso curso, onde tem um módulo específico sobre recuperação tributária, entre muitas outras coisas, ICMS-ST, de FAO, enfim, tem muita coisa lá, fora as aulas novas que também tem quase todas as semanas também, aulas ao vivo também, como a gente já comentou, é o segundo link da descrição, não é isso mesmo? Perfeito, então, tá. pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Ficou faltando o quinto que eu tinha previsto aqui para passar para vocês. É porque você começou a falar aí veio outro na cabeça, ela falou outro, que veio Mas outro. vamos fazer o seguinte, o quinto, pessoal, só para dar uma pincelada assim para vocês, é referente ao PIS e COFINS monofásico. Também é uma grande oportunidade de recuperação tributária. Mas aí a gente vai deixar para um próximo vídeo. Mas só explica sobre o monofásico para o empresário entender se a empresa dele está no monofásico. Não, vai ficar para um próximo vídeo. Se você tiver interesse nessa quinta forma de recuperação tributária, na verdade eu já coloquei aqui 5 formas de recuperação tributária, e essa, até porque é um pouco mais complexo, um pouco mais extenso, para a gente não se alongar muito nessa aula, eu vou deixar para uma próxima aula. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para serem lembrados o quanto antes dessa próxima aula e assistirem também. Não percam, pessoal. Exatamente. É bem interessante. Exatamente. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha ficado claro aí para você empresário e para você também que é da área fiscal. Se não gostou, fala aqui nos comentários também. Comenta tudo. Comenta igual a pessoa falou que você me cortou novamente aqui de novo. Nossa, quanta ignorância. Enfim, vou colocar aqui para vocês verem lá que a pessoa comentou. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau, pessoal.